Olá, tudo bem? Aqui estamos para mais uma reflexão sobre algum texto da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, que é o livro que eu uso para trazer as nossas meditações. E mais uma vez eu quero falar sobre Jesus Cristo, nosso Santo e Bendito Salvador. O texto que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 4 e versículo 35, onde o título da leitura é Jesus apazigua a tempestade. Começando no versículo 35 e até o 41, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes quem? Jesus: Passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo, Jesus, sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, Jesus falou para os discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glória a Deus, coisa maravilhosa. Essa passagem, esse texto da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, essa narrativa sobre esse episódio que realmente aconteceu com Jesus e com seus discípulos, nos deixam muitas mensagens a ser refletidas, nos trazem muitos ensinamentos, né? Jesus entrou naquele barco depois de ter atendido pessoas, tal, chegou para os seus discípulos e disse: Vamos para o outro lado, para outra margem. E entraram no barco e foram. E tinha uma almofada nesse barco, colocaram uma almofada, e Jesus, reclinando nessa almofada, ele dormia, cansado, estava descansando, pegou no sono, estava ali no barco dormindo. E a viagem principiou o trajeto, mas em dado momento começou a se levantar um vento, as ondas começaram a ficar encapeladas e de repente houve uma tempestade e as ondas começaram a bater sobre o barco e começaram a jogar água dentro do barco, e os discípulos, que eram pescadores na sua maioria, acostumados com as intempéries do mar, das águas, eles começaram a ficar assustados e viram que era uma situação de perigo. E Jesus dormindo no barco, né? E eles acordaram Jesus apressadamente, despertaram Jesus e disseram: Senhor, olha o que está acontecendo, olha a tempestade, o Senhor não percebe que nós vamos perecer? E Jesus, levantando, acordando, despertando do seu sono, ele repreendeu o mar, repreendeu o vento e fez calmaria imediatamente. E Jesus deu um puxãozinho de orelha nos discípulos, dizendo: Ô homens de pouca fé, vocês não têm fé ainda para crer, para entender as coisas de Deus, né? E os discípulos, olhando um para os outros, comentaram: Quem é esse que até o mar obedece, o vento obedece, a natureza obedece a sua ordem e o seu mandado? Pois é, meus irmãos, essa mensagem que eu quero compartilhar com você, essa reflexão que eu quero meditar com você, é que todo o percurso da nossa vida, nós temos um percurso a fazer, temos um trajeto desde o nosso nascimento até o dia da nossa partida desse mundo. E a nossa vida é feita de momentos felizes, momentos bons, momentos alegres, e tem horas que se levanta a tempestade. Será que nessa oportunidade estou falando com alguém que está vivendo na sua vida um momento de tempestade? Mas feliz aquele que no barco da sua vida tem Jesus,
mesmo que seja reclinado numa almofada, descansando, mas Ele está presente. Temos a quem recorrer. Quando temos Jesus ao nosso lado, nós temos a quem recorrer. E aqueles homens tinham a quem recorrer. Né? A verdade é que nós temos fé, nós cremos em Deus, nós cremos em Jesus. Eu sei que você crê, até porque se você está ouvindo, assistindo esse vídeo, essa reflexão sobre Jesus Cristo, é claro que você crê. Mas muitas vezes as tempestades que se levantam neutralizam a nossa fé, nos fazem tremer diante das circunstâncias, diante da situação. Só que nós temos um Jesus, um Deus maravilhoso que está presente em nossas vidas. E muitas vezes, quando a situação está boa, nós deixamos como o percurso para os discípulos naquele barquinho, enquanto a situação estava tranquila, eles não se preocuparam em chamar Jesus, eles não se preocuparam em despertar Jesus, deixa ele quietinho, deixa ele descansando. Mas quando a situação apertou, se desencadeou uma tempestade, a primeira coisa que eles lembraram foi chamar Jesus, pedir socorro a Ele. É como eu digo sempre, o sofrimento, as aflições nos aproximam de Deus. As situações difíceis fazem com que nós clamemos e busquemos a presença de Deus. Quando tudo está tranquilo, quando tudo está em paz, quando não há necessidade, quando estamos com saúde, com dinheiro, com emprego, com paz, enfim, a situação está boa, nós somos negligentes em buscar a Deus. A maioria das pessoas, é uma tendência nossa. Mas quando a situação aperta, quando se levanta a tempestade, nós sentimos a necessidade de recorrer a Deus. E as aflições, as tempestades, o sofrimento nos aproximam de Deus, nos despertam para chamarmos e clamarmos por Jesus. Feliz daquele que tem Jesus ao seu lado. Por isso que eu digo sempre, o objetivo dessas reflexões que eu faço é levar até você a pessoa de Jesus Cristo. Nós não fazemos esses vídeos para anunciarmos uma religião, uma igreja, uma nova doutrina, uma nova filosofia, não. Nós estamos aqui para anunciar o nome glorioso, a pessoa bendita de Jesus Cristo. João, o Evangelho de João, no capítulo 3, verso 16, eu sempre cito esse versículo, diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo dessas reflexões, o objetivo desses vídeos é anunciar para você que Jesus é vivo, é real. Ele deu a sua vida no alto madeiro da cruz para resgatar-nos da vida de pecado, da vida de erro, e Ele fazer parte da nossa vida. Busque a Jesus enquanto se pode achar, buscai o Senhor enquanto se pode achar, diz a Bíblia. Invocai enquanto está perto, deixe o homem ímpio os seus caminhos, seus pensamentos, e busque a Deus enquanto é tempo. Então, o objetivo dessas reflexões é dizer para você que Jesus está no seu barco. E se não está, busque Ele agora. Convide Jesus para entrar na sua vida e tomar conta da sua vida, para que Ele seja a pessoa presente em todos os momentos, não só nos momentos de paz, de tranquilidade, mas nos momentos de tempestade. Quem sabe eu esteja falando com alguém que nessa oportunidade, no dia de hoje, nesse momento, está passando por uma tempestade em sua vida. Talvez uma tempestade no lar, uma tempestade na sua saúde, enfim, em vários setores, mas Jesus tem o poder de resolver o problema. Jesus tem o poder, ele é dono de tudo, ele é Deus. Jesus é Deus. E por isso que o mar o obedeceu, os ventos cessaram, se fez bonança, porque Ele comanda o universo, Ele é Senhor de todas as coisas. Jesus é o nosso Salvador, o nosso Rei. Por isso eu quero que você creia nisso, receba Jesus, tenha Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que Ele esteja no barco da sua vida,
que nesse percurso, nessa caminhada, nessa jornada, você saiba e tenha fé para saber que quando se levanta a tempestade, Ele está pronto a ouvir o nosso chamado, o nosso clamor. Por isso que agora nós vamos orar por você, pela sua família, pela situação que você está vivendo, tá bom? Então, se você puder, onde você estiver agora, se for possível, feche os teus olhos, ligue o seu coração a Deus e vamos orar. Se não for possível, sonha mentalmente no seu coração, ligue o seu coração a Deus e vamos falar com o Senhor. Amém? Santíssimo, eterno, bendito e soberano Deus, nós sabemos que Jesus é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nós te agradecemos por esse momento de reflexão na tua palavra que nos conta essa passagem onde Jesus repreendeu a tempestade que havia naquele mar, naquele lago. Havia uma tempestade, as ondas encresparam. Senhor, em nome de Jesus, se alguém está passando por uma tempestade, por uma dificuldade, que nós clamemos a Jesus nessa hora dizendo: Senhor, socorre-nos pelo poder do Teu Espírito. Senhor, se houver alguém enfermo, alguém doente, alcança agora com as Tuas mãos santas e poderosas. Poderoso és Tu, Senhor, para restaurar a saúde desse enfermo, dessa enferma. Em nome de Jesus, alcança o lar e a família, representada pelas pessoas que nos acompanham e nos ouvem nessa oração. Eu oro porque eu creio no nome santíssimo de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Espírito Santo e para a honra e glória do Teu nome e do Teu santo reino. Amém, Jesus. Amém. Amém? Se você pode crer, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Deus te abençoe, Deus te guarde. Eu sou o pastor Paulo Ivaidesper, pertenço ao Ministério Cristão Alfa e Ômega, que se localiza em Alphaville, Barueri, São Paulo. Deus te abençoe, um grande abraço e até a próxima, nos permitindo Deus.